paz do Senhor! Que bom ver vocês! E melhor ainda, trazendo um tesouro, uma porção da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre reencarnação. O que exatamente é isso e o que a Bíblia fala, ou se a Bíblia realmente fala sobre isso. Vamos estudar, mas antes, clique e se inscreva se você não é inscrito. Dá o seu likezinho, ative o sininho. Queridos, é muito importante vocês darem o ok, o like, porque o YouTube ele distribui esse vídeo e pessoas também têm acesso a essa informação. Tudo bem? O texto que nós vamos trabalhar, por incrível que pareça, nós vamos utilizar João 3,16, o texto clássico da nossa Bíblia Sagrada, que nós conhecemos, de cor, mas eu abri aqui o texto porque tem pessoas que assistem o vídeo que ainda não têm essa facilidade de conhecer o conteúdo do texto. O texto, João 3,16, ele vai dizer exatamente assim, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe aqui esse texto, que esse texto ele é muito rico em conteúdo, porque ele vai nos direcionar para vários aspectos, tanto do plano divino como do plano natural do homem. Primeira coisa, Deus ele amou, e por amar tanto a humanidade, o ser humano, ele pratica algo que na nossa concepção humana, é algo muito profundo. O que Deus faz? Ele envia o seu único filho, único filho, para que morra. Então essa morte, ela só poderia acontecer mediante uma encarnação. Então, aqui a gente entende que Jesus ele foi encarnado uma única vez, ok? Porque Jesus sempre foi Deus. Então, ele foi encarnado uma única vez e nessa encarnação ele vem como humano, porém não deixa de ser divino. Então ele mantém-se sua divindade, porém ele agora se apresenta, é o Emanuel, Deus conosco, que se apresenta de forma humana, porém sem pecado, imaculado, o único sem pecado. Aí a pergunta é, por que ele veio de forma humana e sem pecado? Porque ele morreria pelos pecadores. E pecador não poderia jamais morrer por toda a humanidade caída, ok? E aí, por isso que Deus agora, vamos usar uma linguagem popular, Deus ele faz algo, como se ele elaborasse algo que pudesse resgatar o homem novamente a Deus. E qual seria esse resgate? Esse resgate seria a encarnação de Jesus Cristo. Para que todo aquele, agora você observa, então ele envia a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos entender aqui essa reencarnação. A Bíblia fala de reencarnação, a reencarnação não é bíblico, tá? Eu separei alguns textos aqui. Vamos entender. Quando a gente fala reencarnar, no dicionário Aurélio, como também outros dicionários, a palavra reencarnar é tornar a encarnar. Mas as religiões, as principais, que a gente vai ver o hinduísmo, que dentro do hinduísmo, há essa reencarnação tanto como o corpo humano, como também em animais, que é antibíblico, não tem base bíblica. Nós vamos observar, eu não vou apontar aqui religião tal. Nós observamos isso no kardecismo, observamos isso de uma forma mais ampla no hinduísmo, tá? Quando a gente fala de hinduísmo, a gente fala de uma religião em que tudo
é Deus, ou seja, reencarnou em rato, reencarnou em elefante, reencarnou em vaca, reencarnou em barata. Ok, isso aqui é um outro vídeo, tá? Então esse reencarnar, tornar a reencarnar. Só que esse reencarnar, segundo a reencarnação, é em outro corpo. E aí a gente entra em conflito aqui justamente por quê? Porque se Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e Jesus morre uma única vez e ao terceiro dia ele é ressuscitado, e subentende-se também, né? A gente compreende que a Bíblia vai falar que Jesus é o primogênito de toda a criação, primogênito dos mortos, então ele é o primeiro a morrer e ressuscitar para glória. Ele volta ao estado de glória anterior, ok? Esse assunto é muito complexo, mas eu estou indo bem devagar, tá? Então eu vou pegar alguns textos aqui, nós vamos falar sobre isso. Então, ressurreição e reencarnação são coisas totalmente diferentes, opostas, tá? Até porque a reencarnação ela vai apontar para o processo de evolução. Por isso que se dá a reencarnação no conceito do espiritismo kardecista, do hinduísmo. Por que essa evolução? Aí eles explicam que reencarna e evolui, reencarna e evolui, reencarna e evolui. E isso bate contra o princípio da doutrina dada na Bíblia, né? Que é da fé, da crença da ressurreição. Por quê? Se o homem realmente ele reencarnasse várias vezes, ainda que em corpos diferentes, a humanidade, ela deveria estar muito bem, obrigada. Porém, a humanidade está se regredindo e não evoluindo. Então, você já observa que aí já tem um ponto negativo. Não há uma evolução da humanidade. O que está acontecendo com a humanidade é uma regressão, uma queda a cada vez mais. E também, dentro do conceito da reencarnação, eles falam muito sobre a salvação pelas obras. E a própria Bíblia vai falar que a salvação, ela não pode ser pelas obras, ok? Justamente por quê? Para que ninguém se glorie, tá? Vamos lá na primeira carta aos Coríntios, depois a gente vai ler os outros textos. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 21, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, quem foi esse homem? Adão lá no Jardim do Éden. A morte, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, quem? Jesus humano. 22, porque assim como todos morrem em Adão, ou seja, como assim? Nascendo na natureza humana, todos estão debaixo do pecado, nascendo na natureza pecaminosa. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o que significa isso? Toda pessoa que nascer, vai nascer numa natureza pecaminosa, ferida pelo pecado da desobediência daquele casal no Jardim do Éden, ok? Vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, ou seja, ele morreu uma única vez. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o Espírito. Então, você observa aqui que Jesus, ele é o modelo. Ele é o modelo. Então, ele morre uma única vez, ele ressuscita, isso tudo no corpo humano, tá? Justamente, ele justo morrendo pelos injustos. Então, você começa a observar que Jesus, ele é o caminho para o resgate, tá? Do homem até Deus. Vamos continuar no outro texto, Romanos capítulo 6, versículo 23.
Romanos 6. Eu tô com uma machucadinha aqui na boca, tá, queridos? Por causa do aparelho que eu uso. Romanos 6, versículo 23. O texto nos diz assim. O texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então vamos entender aqui, o salário, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Então, todos que nascem destituídos da glória de Deus, e aí a pessoa está sujeita à condenação, a não ser que seja salvo pela graça de Jesus Cristo. E aí, esse que não receber Jesus Cristo, lembra de João 3,16 que eu falei no início? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. E esse pereça é um perecer eternamente, mas tem a vida eterna. Vamos para o próximo texto, João. Evangelho de Jesus, que foi escrito por João 11, 25. Diz assim o texto: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, Jesus falando, e a vida. Observe aqui que ele não é a reencarnação, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ok? Viverá. Tudo bem? Aí você fala assim, mas lá em Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 11, versículo 13. Mas lá em Mateus 11, versículo 13, vai dizer assim, vamos lá, Mateus 11, versículo 13, diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Aí você fala assim, mas o que é isso? Então, João Batista é reencarnação de Elias? Não. Observe que o texto está dizendo, é este o Elias. O Elias. Jesus está explicando aqui que João Batista ele veio da mesma forma que Elias veio. Tanto que João Batista não Elias, que ele mesmo vai falar, vamos ver aqui, João capítulo 1. João 1, o versículo 21. O próprio João Batista vai falar assim, e perguntaram-lhe então, quem é, pois? És tu Elias? Perguntando para João Batista. João Batista diz, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Então, aí o texto continua. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Aí João Batista responde assim, eu sou a voz do que clama no deserto. O próprio João Batista vai afirmar, eu não sou o Elias. Aí Jesus, quando afirma que ele é o Elias, ele está se referindo na mesma forma, no mesmo espírito, na mesma atitude, na mesma autoridade, porque João Batista foi o precursor. Aí você diz assim, mas lá no monte, Lucas 9, versículo 29, o texto diz assim, olha só. E estando ele orando, ele vai levar, Pedro, João e Tiago até o monte para orar. Estando Jesus orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Talvez você que crê na reencarnação vai falar, olha aí a reencarnação. Não. Primeiro, Elias não morreu. Ok? Se Elias estivesse sendo reencarnado nesse momento, ele teria que ter passado pela morte conforme o ensino da reencarnação. Na verdade, Elias ele não passou pela morte. E Moisés passou pela morte. Esse texto aqui, ele faz uma referência a 2 questões.
aos que serão ressuscitados, morreram e serão ressuscitados. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, tá? Tendo como referência Moisés. E Elias, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, tendo como referência Elias. O próprio Paulo escreve isso, a carta à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, ok? Então vamos lá. Aí você fala assim, mas Jesus falou para Nicodemos que ele teria que nascer de novo. Sim, mas não da barriga da mãe, e sim da água e do Espírito, no sentido espiritual. Então Jesus, ele em momento nenhum ele fala de reencarnação, a Bíblia não fala de reencarnação, ok? E aí eu trago, né, uma reflexão, porque se realmente existisse a reencarnação, João 3,16 foi balela, foi mentira. Jesus morreu à toa, Jesus carregou cruz à toa, Jesus sofreu à toa, Jesus foi desdenhado à toa, ele foi crucificado à toa, derramou sangue à toa. Para que Jesus morreu? Que se não precisa crer em Jesus, não precisa de morte de Jesus, não precisava ter enviado Jesus para salvar a humanidade, bastava eu fazer boas obras, como ensina assim a reencarnação, eu fazendo boas obras, eu evoluindo, e para que Jesus, morrendo na cruz, sendo trocado, escolhido para a cruz, e Barrabás sendo solto, sendo crucificado, carregando a sua própria cruz. Para que Deus enviou Jesus? Então ele morreu à toa, ficou pendurado ali, naquela cruz, derramou, sofreu muito à toa. Ele veio à toa. Por quê? Porque não precisava. Então, se existir realmente reencarnação, eu não preciso de Jesus. O papel de Jesus não funciona. Então a gente entende que a reencarnação é uma mentira, é antibíblico. Não existe reencarnação, não existe possibilidade de vida eterna, de evolução, de reencarnação, de oportunidade de santificação, de pureza, de nirvana, até chegar ao estado. Não, querido, porque quando você crê em reencarnação, em sucessivas mortes, reencarnação, você está anulando o sacrifício eficaz de Jesus na cruz do Calvário. Você pode fazer boas obras, mas isso não vai te salvar, porque a partir do momento que eu fico dependendo de boas obras para a salvação, eu também estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, para que a cruz se eu posso fazer obras? Para que crer em Jesus se eu posso fazer boas obras, se eu vou morrer, se eu vou vir em outro corpo? Para que a cruz? Para que a morte? Para que o sangue de Jesus? Se eu posso fazer boas obras, se eu vou reencarnar. Então, amados, a reencarnação, ela é uma mentira, tá? Eu posso falar isso com base na palavra de Deus. É uma mentira. Carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, eu encerro aqui, diz assim, Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é evolução, não é reencarnação. E isso não vem de vós. Ou seja, o que significa isso? Não vem das suas atitudes boas. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, voltando lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ter vida eterna? Quer viver uma vida de santidade? Carta aos Hebreus 9, 27, né? Eu lembrei agora desse texto, é muito usado, né, para utilizar, para poder explicar isso. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez. E não adianta falar que quando a pessoa vai ser reencarnada, né, ela não morreu. Não, querido, morreu uma vez, Jesus morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez.
Então, como ao homem está ordenado morrer e uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, queridos, o que eu te aconselho, se você está contando com reencarnação, com evolução, com boas obras, para ter a tua alma salva naquele grande dia, fuja disso, fique com o que a palavra de Deus está dizendo, tá? É ressurreição. Ressurreição para a vida eterna ou ressurreição para a condenação eterna. Decida-se por Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e nós nos encontramos no próximo vídeo. Paz do Senhor.